Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 15 de fevereiro de 2024 e o título é A Paz que Habita em Mim. Vamos lá. E acabou o carnaval. Para ser bem sincera, praticamente nem o vi passar. Poucas foram as informações que acessei sobre esses dias de festa. E pelo pouco que vi, o mundo não estava girando, estava capotando. Embora o caos pareça ter sido instalado nesses dias, tudo o que vivenciei foi paz e harmonia. O movimento do universo foi magnífico e perfeito. Me arrisco a dizer que esse carnaval foi um tanto sui generis. Normalmente, nesse período, usam-se máscaras e fantasias, mas o que se viu, com riqueza de detalhes, foram máscaras caindo e fantasias sendo rasgadas. Além dos corpos expostos, como é de praxe nesses eventos, nos deparamos também com a exposição do caráter de muitos. Alguns ficaram com toda a sua essência à mostra, e para uma parte deles o desespero ficou evidente. Também percebi outra peculiaridade, a colheita. Tudo o que foi plantado foi colhido com extrema rapidez, tanto para o bem quanto para o mal. Exemplos pipocaram nas redes sociais. Lei do retorno agindo em modo turbo. Foi realmente incrível. Cada um, cada um estava onde escolheu estar e vibrando na sintonia semelhante. Tive o privilégio e a felicidade de presenciar e acompanhar o universo agindo de forma positiva. Apesar de já confiar muito, pude constatar a resposta de Deus às orações de pessoas que mereciam e estavam na sintonia do bem e do amor. E em meio ao caos que aparentemente havia se instalado nesses dias de energias tão densas, tudo o que eu sentia era paz e gratidão. Dizem que tempos turbulentos talvez estejam por vir, mas eles chegarão para aqueles que estiverem conectados aos fatos que os desencadearam. O caos precede a ordem sempre. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, o grande ato já está se desenrolando. O espetáculo está no momento de maior tensão, se aproximando do grande finale. Mas a paz, a paz, está sentadinha na poltrona, confortável, com seu balde de pipoca, esperando o momento de aplaudir. Enquanto isso, a cena segue aparentemente caótica, confundindo até mesmo os personagens que não esperavam a mudança no enredo, que fica cada dia mais interessante. Enfim, esses dias tão intensos serviram para me mostrar que ninguém e nenhuma energia negativa podem nos atingir se não dermos essa permissão. Quando se trilha o caminho do bem, da justiça e do amor, mesmo que com alguns tropeços, a intenção verdadeira nos serve de guia e proteção. Colhemos o que semeamos. Dizem que quem semeia vento colhe tempestade, então quem semeia brisa colhe frescor e calmaria. Concluindo, só posso dizer que tive um feriado muito satisfatório. E se existisse uma palavra que traduzisse o meu sentimento, essa palavra seria Pazaste, a paz que habita em mim, saúde a paz que habita em você. Como ela não existe, encerro com outra muito conhecida. Afinal, o Deus que habita em nós é a sustentação de nossa paz interior. Namastê. Bem, esse texto é do Carnaval de 2024, né? Bom, gente, eu não me lembro mesmo, né, o que aconteceu exatamente nesse carnaval, que aqui no texto eu falo, né, que a lei do retorno agindo. Eu sei que teve um carnaval que teve que aconteceu muita coisa, né, de carro, aqueles carros alegóricos, de quebrar, de ter um monte de coisa aí atrapalhando, né? E deve ter sido isso, porque parece que a cada ano que passa fica pior, né? Fica pior. Eles cada vez eles afrontam mais as pessoas, cada vez os temas, né, os enredos das escolas de samba
acabam trazendo mais. Tem muitas, não generalizando, mas assim, a maioria que a gente vê, assim, muita promiscuidade, ofensas a certas crenças, né? Que a gente viu, teve aquela famosa lá, né? Que é aquela escola famosa, né? Que apareceu, que usou o Cristo de uma forma muito pejorativa e muito cruel. E, então, assim, às vezes eles pegam personagens, né, pessoas que eles não gostam e fazem enredos horríveis, né, incitando mentiras e até mesmo a desumanização da pessoa que eles não gostam, né? Porque a gente sabe a quem pertencem, né? Essas escolas e a quem eles servem, quem eles apoiam. E a gente vê no carnaval aquela energia que é muito densa, porque além dessas escolas e tudo, tem a questão né, dos bloquinhos, tem alguns bloquinhos que são mais familiares, mas tem alguns que, assim, é uma energia muito densa, é muita promiscuidade, são coisas abjetas que o pessoal... Eu acho que, assim, esse tipo, esses eventos, essas comemorações, e como eu já falei aqui outras vezes, acabam servindo para trazer o melhor e o pior de cada um, né? Porque cada um acaba mostrando o que realmente traz dentro de si. Então, uma pessoa que ela é boa, uma pessoa que ela é correta, uma pessoa que tem bons valores, não é porque está numa festa dessa que ela vai fazer coisas não são da índole dela. Então, aquelas pessoas que às vezes no trabalho, né, em casa, na frente da família, às vezes age de uma forma mais controlada, né, mais ponderada, e aí solta tudo que tem dentro da pessoa numa festa dessa, porque aí justifica, quer justificar, né? Ah, é só uma fantasia, ah, é só uma brincadeira. Ah, na verdade, certas coisas que a gente aí vê, nem em brincadeira a gente faria, né? Quem preza, né, por ter um comportamento mais correto e mais moral, né? Porque o que a gente vê nessas festas aí realmente é muita imoralidade, muito absurdo mesmo, né? Então, mas assim, e eu lembro que já há alguns anos que vem se falando que cada vez que tem, né, determinadas festas, aí, determinadas comemorações, que as energias ficam muito densas, então que é para a gente tomar cuidado, quem é muito sensível, né, se blindar, tomar cuidado, né, e, eu lembro que, assim, esses últimos eventos que tiveram, apesar de tantos espiritualistas, né, alertarem sobre a questão da densidade das energias, eu fiquei bem tranquila, porque aí eu fiquei na minha energia, né? Eu não me deixei contaminar, eu me blindei para sentir a minha energia. Então, fazer as coisas que eu gosto de fazer, com as pessoas que têm a mesma sintonia que eu, né? Ficar na minha casa, que tem a minha energia, com meu cachorrinho, com meus livros, né, assistindo os conteúdos que me interessam e promovendo, né, o meu equilíbrio, a minha paz, para não entrar nessa sintonia, nem deixar nenhuma brecha para que essas energias densas desses momentos, desses eventos, porque cria realmente uma egrégora quando muitas pessoas estão, né, compartilhando de uma mesma frequência, cria-se ali uma egrégora. E no carnaval, por exemplo, criam-se egrégoras muito trevosas, negativas. Então, a gente não pode permitir se contaminar nessa energia. Então, a gente cria as nossas próprias egrégoras voltadas, né, para luz, para coisas boas,
e desta forma a gente se blinda. Então a gente cria a nossa paz, a gente entra num estado de paz e que não deixa nada ser contaminado. E mesmo diante dessas situações, mesmo atualmente a gente está vivendo um momento assim mundial extremamente caótico, né, com tantos conflitos, tantas injustiças, e a gente tem realmente que, apesar de não ficar alheio, né, não se alienar, porque a gente está nesse momento participando desse momento, esse caos tem que acontecer para trazer uma limpeza, para colocar a humanidade de volta, né, num rumo mais benevolente, mais de luz, mais correto. Então a gente tem a nossa missão aqui, a gente tem que participar, mas a gente não pode se deixar contaminar com essas energias que causam o caos. A nossa energia aqui tem uma outra função. Então a gente tem que cuidar, né, para observar e não absorver, né, como sempre se fala, e participar na medida do que a gente entenda que é a nossa função, e aí cada um é que vai sentir o que deve ou não fazer, ou como deve interagir ou não. É como eu já falei várias vezes, cada um aqui tem uma função, nós não estamos aqui, né, a passeio, mas só é uma coisa muito individual e cada um vai saber o que ressoa e o que faz sentido e aonde tem que atuar ou não e de que forma fazer isso, né? É só e justamente quando a gente se equilibra, quando a gente se interioriza, quando a gente busca essa paz dentro da gente, a gente consegue também achar o nosso lugar aí, né? Nesse quebra-cabeça e fazer aí cumprir aí o nosso papel, né? O nosso propósito aqui, entender mais ou menos onde a gente pode contribuir ou não, né? Porque tem coisas assim que a gente sabe que a gente vai ali trazer algo positivo e há situações em que a gente não vai agregar e vai assim tá jogando pérolas aos porcos, né? Então a gente não vai estar contribuindo com nada, não vai o que a gente pode oferecer não vai ter utilidade. Então é um momento da gente realmente observar e ver qual a contribuição que a gente pode trazer nesse momento de caos para contribuir com a paz, tanto a nossa quanto das pessoas que nos cercam, dos nossos ambientes e, de uma certa forma, a paz mundial, né? A paz que envolva toda a humanidade. E onde a gente colocar a nossa frequência, a nossa sintonia, é isso que a gente vai atrair para a nossa vida. Então, que a gente vibre realmente e se coloque, mesmo em meio à tempestade, porque a gente ficar em paz não significa que você esteja sem nenhum problema, esteja tudo lindo e maravilhoso e equilibrado ao seu redor. Muito pelo contrário, você conseguir justamente esse equilíbrio e essa harmonia mesmo em meio à tempestade. E é um baita exercício, né? Mas a gente está aqui justamente para aprender a chegar nesse estado, né, de paz e de equilíbrio, que é o que a gente espera que uma nova era nos traga isso com bastante constância, né, que esse seja o, o habitual, né, e não a exceção, e não a raridade, que seja o normal, vamos dizer assim, né, todo mundo convivendo em paz e harmonia, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.